Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, aleluia. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 27, nós estamos no segundo domingo da ressurreição de Jesus da Páscoa. O domingo da misericórdia por excelência. Um grande domingo. Aqui lembramos as experiências de Santa Faustina, aqui rezamos o Cristo misericordioso, que toca os nossos corações, assim como outrora tocou o coração dos seus discípulos e desafiou Tomé a crer e não ser incrédulo. Vamos ouvir juntos? Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doente e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreva-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Jesus Cristo, contado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, celebrar esse domingo é, no mínimo, um grande presente de Deus. E agora que nós ouvimos a Santa Palavra, por excelência ainda mais, porque os fatos ocorridos, os testemunhos, nos dão essa certeza do ressuscitado. E a preocupação do ressuscitado após sua ressurreição, o que é? Senão aquilo tudo que ele ensinou ao longo do tempo na sua vida pública e que depois foi morto, mas ao ressuscitar ele volta a se encontrar novamente com os discípulos. Assiduamente o texto mostra esse encontro de Jesus com os seus discípulos. E nesse encontro ressai, aparece mais uma das características mais bonitas do coração de Jesus, a misericórdia. Então o texto nos relata, e nós podemos ir percebendo a riqueza acontecer a cada momento para aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, que busca o Senhor, que espera o Senhor, que tem desejo de encontrá-lo, que começa a fazer, pelo anúncio dos outros, uma experiência de que é possível que ele esteja ressuscitado. E eles estão reunidos, trancafiados, primeiro dia da semana, com medo das autoridades dos judeus. Maria Santíssima está à frente como uma mãe que cuida, que espera, que vela e que não desanima. E de repente o Espírito Santo de Deus aparece sobre eles com língua de fogo, trazendo o Espírito de Deus, a alegria, a esperança do ressuscitado, enfim. Eles vão contar a primeira aparição, vão contar aos outros, o Tomé que não estava, de que Jesus apareceu e que desejou a paz, e ele não acredita, ou seja, quer ter uma experiência mais profunda.
E 8 dias depois, o texto narra novamente o Senhor ressuscitado que adentra com as portas fechadas, ou seja, já não tem mais limites, já não tem mais barreira, nada mais pode deter Jesus ressuscitado, porque Ele está aqui em 1 milhão de lugares onde Ele quiser ao mesmo tempo, fazendo a mesma e única coisa, trazendo a boa nova do Pai, instigando, animando, orientando as pessoas a viver esse projeto de amor. Então, aparece ressuscitado no meio deles. E 3 pontos muito importantes para serem destacados nesse evangelho. Primeiro, Jesus aparece sobre eles e deseja a paz esteja convosco. Esta sempre foi a ideia central, o ponto central do projeto de Deus, e que Jesus veio anunciar a paz, sempre a paz. Segundo, ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus é entregar o Espírito Santo, é como se fosse o nosso crisma, é fortalecê-los para poder continuar a missão ora recebida e testemunhar essa missão no mundo. E por fim, na terceira, ele tira as dúvidas daqueles que ainda têm dúvidas, na pessoa de Tomé. Tomé, chega aqui, Tomé, veja minhas mãos, meus pés, toque o meu lado, e não seja incrédulo, mas tenha fé. E Tomé vai fazer a grande experiência e dizer: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe corrige, e lhe chama a atenção. Você acreditou porque viste. Melhor e mais felizes são os que creram sem ter visto. Nós não precisamos querer testemunho do Senhor. Nós não temos direito de exigir provas nenhuma de Deus. Ele é por excelência. Ele não precisa de você e não precisa de mim. Ele é soberano. E às vezes nós queremos prova de Deus. Mas se Deus me fazer isso, aí eu vou começar a acreditar. Se Deus me fazer aquilo, eu vou voltar para a igreja. Tomemos vergonha na cara. Tomemos vergonha na cara. Tomemos nosso rumo. Voltemos ao Senhor, quem vive longe do Senhor. E você que vive perto, aqueça mais o seu coração ainda. Não deixe que os desafios do dia, da vida, atrapalhem o seu relacionamento com o Senhor e com os irmãos também. Porque se a gente vai a Deus, Ele nos manda ao irmão. E Ele exige de nós respeito, amor, carinho, perdão, misericórdia, dar, pedir, viver esse projeto. Que o Senhor ressuscitado presente no meio de nós, que nos instiga a viver a paz, nos dê a coragem de sermos hoje promotores da paz. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.